Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos tratar sobre o tema e cuidados com a pele. Recebo hoje Giovanna Sinigaglia e João Tassinari. Ambos são professores aqui do curso de Univates. E são do curso de Estética e Cosmética. E Cosméticos. Exatamente. Pois bem, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada pelo convite. Estamos nos aproximando do verão e, obviamente, que devemos ter um cuidado redobrado sobre a pele. O sol, vital para a vida humana na Terra, também tem os seus percalços, né? Também, de alguma forma, pode causar mal à nossa pele. Então, hoje no programa, nós vamos ver aí, explorar vocês, o conhecimento de vocês, sobre esse tema, para esclarecer o nosso público que está nos vendo acerca de cuidados, o que pode acarretar não ter determinadas condutas em relação à nossa pele, enfim, vamos ver no decorrer do programa tudo isso. Vamos iniciar já sanando algumas curiosidades que eu próprio tenho. Se fala muito que nós temos que nos proteger sobre os raios UVA e UVB. É isso? Isso. Traduzindo, que raios são esses? Então, na verdade, a gente tem três tipos de radiação vindas pelo Sol. Então, o VA, o VB e o VC. A gente tem uma proteção para esses raios, que é a camada de ozônio, que vem sendo destruída já há algum tempo. Então, existe o que a gente chama de índice UV, que pode ser consultado hoje, como isso foi há algum tempo, vem aumentando essa radiação. Então, agora, eles criaram esse índice global de radiação. Então, ele é disseminado, então falado pelos meios de comunicação, assim, por exemplo, no site do Tempo. Então, vem o índice de radiação do dia. Né? Então, a gente tem a radiação UVA, então é uma radiação mais longa, de comprimento de onda mais longo, e por esse motivo penetra mais na nossa pele. E a radiação UVB, o comprimento de onda é um pouquinho mais curto, penetra um pouco menos na nossa pele. Ambas têm penetração, né? Então ambas causam o fotodano ou agressão. São importantes, como tu disseste, para a vitamina D, né? São importantes para a nossa vida terrestre, mas na verdade a exposição excessiva é que causa dano. O excesso. O excesso. Você se referiu a raios UVC, é isso? Isso, os UVC eles são bloqueados, né? Geralmente são bloqueados pela camada de ozônio. Só que agora, enfim, em algumas regiões eles... Se me permite, professor Giovanna, eles são comprimentos de onda diferentes. Né? São comprimentos de onda diferentes. Então, o que se tem acesso hoje, que chega nos humanos aqui, né, que causam esses danos ao sistema tegumentar, é o UVA e o UVB. E já pegando o gancho aí nessa ideia, até pouco tempo, quando a gente tu começasse bem falando no início, Gerson, quando falou que o cuidado ele tem que ser redobrado, né? Não é que só o cuidado neste momento, o cuidado ele tem que acontecer todas as épocas do ano, né? Mas agora o cuidado ele tem que ser redobrado. E dentro dessa ideia de cuidado, a gente fala muito em protetor solar com FPS. E hoje já é uma tendência nos Estados Unidos e já chega no Brasil, que é um marcador além do FPS, que é o PPD. A professora Giovanna pode complementar um pouquinho mais sobre essa ideia de a radiação hoje, essa proteção em termos de FPS e também PPD. Mas antes, vamos esclarecer um pouquinho mais a questão das incidências dos raios que nos prejudicam. Então, bem, a gente sabe que a nossa região aqui do sul do Brasil, nós estamos aqui na cidade de Lajeado, certamente muitos vão assistir esse programa no YouTube, portanto nós estamos aqui próximo da capital gaúcha, Porto Alegre, 110 quilômetros mais precisamente, e é mito ou verdade que nesta região do planeta que a gente vive,
a nossa camada de ozônio nos protege menos. É mito ou verdade? É verdade que nos protege menos? É verdade. As maiores incidências é São Paulo e o Rio Grande do Sul. São Paulo e o Rio Grande do Sul. Portanto, aí no meio... Maiores incidências de câncer de pele. Então, isso câncer. E daí significa que a incidência da radiação ela é mais alta também. Né? Claro, a radiação de UVA e UVB, ela tem relação com a localização. Então, latitude, longitude, altitude. Certo. Né? Então, é todo um cálculo que se faz e se faz no horário entre 11h30 e meio-dia. É assim que eles mensuram a radiação UV. O índice de radiação UV global, que é mensurado no mundo inteiro, na verdade. E se me permite, essa alta incidência também, ela ocorre muito também aqui na região, devido à característica da nossa população aqui, né? Uma alta incidência de indivíduos de origem germânica, né? Com uma pele mais clara, exatamente. Não tem um fototipo bom, diríamos assim, para uma proteção natural em relação a essa radiação. Isso nós vamos ver adiante também, nós vamos aprofundar isso, não há problema nenhum. Muito bom que já citaste, que é a questão da nossa etnia local. Exatamente, aqui, que nos formou. exatamente isso. Bem, mas a questão dos raios. Então, dá para se afirmar, e me parece que essa das respostas eu concluo isso, que aqui onde a gente vive, nós estamos expostos à maior incidência da radiação ultravioleta. UV, ultravioleta, é isso? Isso. Exatamente. Ultravioleta. Então, aqui nós temos uma maior incidência. E é possível nós, cidadãos, através dos smartphones ou acesso à internet, verificar, digamos, em qualquer hora do dia, enquanto houver, evidentemente, o sol, de dia, portanto, não à noite, de saber qual é o nível de incidência? Sim. Todo mundo tem acesso. Qualquer site, Clima Tempo, enfim, qualquer site que dê notícias sobre o tempo, eles têm esses índices de radiação divulgados. Então, eles variam de menor de 2, então 0, né, que não existe. Isso que eu ia chegar agora, já está adiantando, que bom. E vai até... na verdade, aumentou. E até 11. Agora eles mensuram até 13, porque os níveis de radiação têm aumentado com o passar dos anos. Então, é considerado baixo ou muito baixo, um índice menor que 2, e é considerado extremo, um índice maior que 11. E a gente tem índices maiores que 11 aqui. Então, se agora, né, o pessoal entrar na internet por curiosidade, vai lá, clica, olha num site de tempo, né, de previsão de tempo, né, e aí vai olhar, índice UV, então tem ficado agora, nessa época do ano, 11, 12, com a temperatura que nós estamos, né, um céu meio nublado e... O que significa isso? Que é o que as pessoas pensam assim, o céu está nublado, eu não preciso proteção solar. Isso é importante. Né? Ou, vai estar chovendo, sempre tem radiação UV, sempre. Independente das mesmo nuvens, mesmo com chuva tem radiação. Porque o raio ultravioleta ultrapassa, não? Ultrapassa. Ou seja, a nuvem, a chuva, não é barreira para impedir a incidência. E ela se agrava, professores, para quem está na beira da praia, na areia, pelo reflexo? Sim, existe uma reflexão, né? Existe uma reflexão da areia, aumenta a reflexão da radiação e ainda aumenta mais essa exposição. E ainda existe um problema ainda de utilizar o protetor solar, não reaplicar e ainda fazer o banho do mar, sair... E aquele aumento daquela incidência da radiação, né? Isso contribui bastante também. Em termos de percentual, é assim. Dentro da água, aumenta 5% pela reflexão. Opa! Na areia, 25%. Nossa, exatamente. E na neve, 85%. Então, quem esquia, eu não, mas pode ser que tenha algum... Apesar que quem esquia fica pequena parte do corpo, mas é terrível. Mas fica bem queimado. Pode observar quem...
Eu nunca fiz isso, mas enfim, né, fica bem hiperemiado, né, fica vermelho, né, exatamente porque a reflexão é muito intensa na neve, pela cor, né, branco. Agora só vou fazer uma observação, uma brincadeira, que o mundo perdeu um grande esquiador. É mesmo. Primeira vez que eu fui, levei 2 tombos terríveis que acabou a minha trajetória vencedora, não. Eu nem vi neve ainda, mas eu ainda chego lá. Observação só. Bem, mas na areia, 25% é muito. É bastante. E considerando ainda que nós aqui, nessa parte onde a gente vive no planeta, ela está 11 numa escala de 13, pelo que eu entendi, é gravíssimo. É bastante. E as pessoas não se dão conta. E isso culmina ainda com a nossa cultura de não utilizar o protetor solar. Nós temos um projeto de extensão aqui e nós avaliamos em 2 anos, mais ou menos, 300 idosos, projeto de ações sociais em gerontologia. E uma das avaliações era avaliar fototipo e perguntar se os idosos aqui do Vale do Taquari, avaliamos 8 municípios, utilizavam protetor solar. 98% dos idosos não utilizavam protetor solar. Não utilizavam? Exatamente. 98%? 98%. E você falou 300 o número? Exatamente. E nesse grupo de 300, nenhum tinha melanoma ou câncer de pele? Bom, aí nós fizemos uma avaliação, a gente costuma aplicar uma regra interessante, que o pessoal de casa também pode utilizar, que a gente chama ABCD. Quando tem uma lesão tegumentar, a gente avalia sempre a assimetria da lesão, que é o A, o B, que é a borda, se ela é regular ou não, o C, que é a cor, então se ela tem alteração de coloração, e o D, que é a dimensão, se ela for maior ou menor de 0,6 milímetros. É isso, né, professora Giovana? Isso aí. Se tiver perto, pelo menos próximo dessas 4 positivas, é importante procurar um posto de saúde e fazer uma avaliação mais minuciosa. Então nós aplicamos aqui no projeto de extensão o ABCD. E bom, e aí o índice de idosos que nós encaminhamos para o posto de saúde dos municípios chegou a 30, 35 idosos que nós encaminhamos. Que estavam com lesões com suspeita. Ou já tinham. Bom, depois aí não se sabe se não exatamente, acompanharam. exatamente. Tá, bem, João, foi muito importante isso que você disse e eu vou tomar a liberdade de retomar e aprofundar isso aí que você disse, da questão do ABCD, depois do intervalo. Porque agora nós vamos para um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Verão e Cuidados com a Pele e contamos com as presenças dos professores Giovana Sinigaglia e João Tassinari, ambos aqui da Univates. Aliás, o professor João é doutor e a Giovana é mestre. Ou seja, nós estamos falando com um mestre, quem tem mestrado e doutorado, não é pouca coisa, olha aí. Bem, no final do programa, do bloco anterior, o professor João citou as letras A, B, C e D, se referindo a um estudo que fizeram. E falava em sistema tegumentar. Vamos traduzir para o nosso público, que na verdade é a pele, é a pele. Quando falar em tegumentar, é uma tegumento, né? Acadêmica, perfeito. Mas o nosso público entender, então nós já sabemos, tegumentar, palavra bonita, pomposa, mas é a pele, a nossa pele. Bem, exatamente. Professor, vamos esclarecer um pouquinho mais, porque muitas pessoas estão nos vendo e começam a se olhar. Puxa, eu tenho uma manchinha aqui, eu tenho aqui, eu tenho lá. Bem, você falou tem A, B, C e D. O A é a assimetria. Ou seja, se ela é simétrica, traduzindo, se ela regular, se ela tem um tamanho... Isso aí. Dá para imaginar como se fosse um X em cima. Se ela é simétrica, ok. Ou seja, se ela não é irregular, já é um ponto... se afasta, não por total, mas é um ponto positivo. Positivo do fato de não ser um melanoma, um câncer. Perfeito. Segundo B... é borda. Borda. Se ela for irregular, aí é um ponto negativo. Se ela for regular, se ela for arredondada, ok. Agora, se ela for irregular, tiver alterações na sua borda, bom, aí borda. Exatamente, na borda. Aí já assinamos, ligamos um sinal amarelo, mais um. Depois, cor. Se tiver alteração na cor, ela sair de um marrom escuro, um marrom mais claro ainda,
já assinala aí mais um amarelo. Mais um amarelo. E aí o D de dimensão, 0,6 milímetros. Maior que 0,6. 6 menos no sentido. Exatamente. 0,6, acima de 0,6, bom, aí nós acendeu o nosso último sinal aí, né, de preocupação. É importante procurar um profissional responsável, ir no posto de saúde e fazer a primeira intervenção já com o profissional de saúde para já fazer uma avaliação se é ou não um provável câncer de pele. Lembrando que a gente está falando aqui, Gerson, se me permite, em câncer de pele, a gente está falando só do melanoma. Mas a maior incidência não é melanoma. Não é melanoma. A maior incidência... Hoje a literatura divide em 3 tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular, que tem a ver com as células basais da epiderme. O carcinoma espinocelular, que tem a ver com as células espinhais, também da epiderme. Espinhais estariam localizadas? A epiderme, que é a camada mais superficial, ela é dividida em 5 camadas. Essa que a gente vê essa que a gente está escamando. Tem 5 camadas. Exatamente. Tá. Dependendo da área corporal, chega a 5 camadas. Tá. E aí, a alteração do DNA celular, dessa replicação, ela pode ser bem baixo, que é o basocelular, ou ainda pode ser um pouquinho mais em cima, que é o espinocelular. Essas lesões são de alta incidência, mas elas são menos preocupantes porque o prognóstico, ou seja, a probabilidade de levar a um câncer mais agressivo é menor. Já o melanoma, ele tem a ver com o melanócito, por isso que ele é escuro. Então, o que aconteceu? O melanócito ele se replica, altera o DNA e tem uma replicação desordenada. É o que tem a menor incidência, só que é o que leva ao maior índice de mortalidade. É o mais grave. É o mais grave. Exatamente. E esse, o melanoma, ele se dá em quais na epiderme, na derme? É que a melanina, todos eles se iniciam na epiderme, porque a melanina é uma célula que está na camada basal da epiderme. Está aqui na pele. Está aqui na pele, exatamente aí. E se me permite, Gerson, eu falo com uma certa propriedade, e aí é importante de alertar todo mundo. Infelizmente, eu perdi o meu avô um tempo atrás com câncer de pele. E aí, normalmente, as pessoas de mais idade têm uma lesão, principalmente quando não é melanoma, quando é um baso, um espinocelular, e aí ficam coçando a lesão, tirando a casquinha, não querem ir ao médico e aquilo vai se protelando, né? E aí essa célula já se replicou, já se diferenciou, entra no corpo e aí, aí ela permeia, invade outros tecidos, né? Tecido muscular, tecido ósseo, e aí se expande. expande. Aí já pode ser tarde. Pode ser tarde. Exatamente. Interessante. E já que estamos na questão do câncer, ele é indolor no seu início? Como? Normalmente... não existe um consenso, mas normalmente ele se apresenta inicialmente com um sistema de ferida. Então é uma lesãozinha, uma lesão que as pessoas vão lá... Não cicatriza e vai se perpetuando aquilo, né? Vai lá, passa a mão, aquela casquinha, passou um mês, tá de novo aquela casquinha, vai, tira a casquinha. Esse que eu vejo muito, principalmente as pessoas de mais idade, né, fazer isso. Se tiver essa lesão, essa coceira, esse prurido, um termo mais técnico que a gente chama... tem que ir num posto de saúde, tem que fazer uma avaliação para ver se não é um carcinoma baso ou espinocelular. Porque às vezes a gente fica muito atento ao melanoma, que é escuro, enfim, não, mas que é a pinta, a mancha, né? Mas lesões de pele que não cicatrizam ou que estão sempre descamando ou coçando também são importantes de serem investigadas, avaliadas. Tem que verificar. Perfeito. Melhor tirar a dúvida e não ser nada do que permanecer, né, com a dúvida e ser algum... E melhor ainda, se me permite, professor Giovana, é não ter, né? Se proteger. É verdade. Melhor ainda é utilizar o protetor solar. Usar o protetor solar. Sabe, aquela pesquisa me chamou a atenção de 300 idosos. Idosos, exatamente. 98% não se protegeram. Não se protegeram. 30% ou 30% Não, deles? de 30 a 35 anos. 10% deles tinham uma possibilidade de ter um câncer. Não se sabe se tinha ou não, até porque a pesquisa foi até ali. Exatamente. Ou seja, esse índice da pesquisa de vocês está adequado aos índices de incidência na população aqui da nossa região? Aliás, foi aqui na nossa região? Foi aqui na nossa região. E eram pessoas campesinas do campo? Exatamente. Depois nós fizemos uma avaliação de atividade rural ou não,
E quase todos eles de atividade rural, né? Quase todos eles. E esse índice de 10% está adequado a população do campo, da possibilidade de, ao não se cuidar, lá na frente resultar num câncer? Eu não fiz ainda essa relação estatística, mas eu acredito, Gerson, que nós estejamos com os níveis mais elevados. Mais que isso? Acredito que nós estamos acima. Infelizmente, o Rio Grande do Sul, a nossa região trabalha, a gente fez uma avaliação de composição de gordura corporal, fugindo um pouquinho do assunto. Sim, não, tá. E também nossa população está acima do peso, mais que outras populações, nossa população de idosos, se me permite. E essa eu já fiz a relação com a literatura. Então, eu acredito que sim, que o nosso índice aí esteja alto e alarmante. Essa é a grande verdade. Aqui. Exatamente. Até porque a gente estava entrando antes na questão do tipo de colonização que nós tivemos aqui, europeia, né? Perfeito. E pele branca. Né? Mas antes de entrar nisso, que vocês já tinham, no primeiro bloco, dado uma pincelada, só mais uma questãozinha. Eu não sei se o nome certo é verruga ou berruga. Como é que a gente chama aquela lesão? Verruga? Pode ser. Aquilo tem um outro nome? O que é aquilo? Tem vários tipos, né, de verruga. Dá para entrar nisso? Só rapidamente? Podemos, claro. Isso, obviamente, que não é um câncer. Não é um câncer. É uma... Tem várias. Por exemplo, existe uma verruga que tem a ver com HPV, que ela pode ser plantar em outras áreas, então ela pode ser de fundo viral. Então aí se entra em outro tipo de dermatose. Tá. E tem outras, essas que são benignas, né? Que são uma proliferação benigna. Apenas estética. Que é apenas esteticamente. Estética. E dependendo do local, às vezes o dermatologista sugere retirar em função de a gente lesionar muito frequentemente. Sim, por exemplo, machuca. E aí isso pode desencadear, enfim, outra excessiva lesão, mitose, né? E provocar outro tipo de lesão. E a causa desse tipo de... ser viral é um vírus. Sim. Exatamente. Se não é uma causa viral, é o quê? Genética, não? Alguma coisa que aconteceu no corpo? Uma alteração. A gente tá o nosso corpo está o tempo todo mutando, né? E tendo alteração em termos celulares de replicação. Essa é a grande verdade. O tempo todo está ocorrendo alteração, né? E o corpo está o tempo todo tentando corrigir isso. Então, eventualmente, esse tipo de lesão é normal. Sabe, João, a gente não se dá conta, professora também, Giovana. Eu tenho uns amigos, alguns amigos, inclusive médicos, viajamos, e nas viagens a gente aproveita e fica trocando ideias, eu na minha área do conhecimento, ele na dele. E esse amigo meu, médico, falou algo fantástico, assim, que está dentro do tema e que você, de alguma forma, falou há pouco aí. A nossa pele constantemente reproduz células novas. Porque toma um banho, você se queima, você faz o peeling, as mulheres falam, você descama, as descamações. Ora, ele está em constante reprodução celular. E esse médico amigo meu disse que nesses milhões, não sei quantos, que ocorrem por dia, por hora, por minuto, de nascimento de novas células, pode ocorrer que uma delas geneticamente deu um pequeno distúrbiozinho e aí surge um câncer. Ou seja, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, né, que das milhões de possibilidades por minuto, por segundo, por hora, por dia, de uma não se reproduzir adequadamente e gerar um câncer, até ocorre pouco. É verdade. Daí entra o cuidado de que o sol é um desencadeador de câncer, é o que nós vamos ingressar depois com os nossos cuidados, após o intervalo, porque agora nós vamos então fazer um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema verão e cuidados com a pele. Contamos com a presença de Giovana Sinigaglia e João Tassinari, ambos professores aqui da Univares. No final do bloco anterior, eu fiz aquela observação do amigo meu médico que falou das milhões de células que, minuto, segundo, hora, se reproduzem no nosso corpo.
E aí no intervalo você brincou comigo, você falou o quê das cobras? Se faz analogia, Sim. quem trabalha com fisiologia, que nós trocamos mais de pele do que cobra. Veja não entendo muito de cobra, mas acredito sim. que sim. O que acontece? Lembra que lá no outro bloco nós comentamos que existem 4 ou 5 camadas da epiderme no corpo humano, e para essa célula sair da camada basal, que é a primeira, e chegar até a córnea, que é a última, quando a gente já está escamando, leva em média 4 semanas. Ou seja, a cada 4 semanas a gente já está trocando de pele, a gente está liberando um corneócito no ambiente todo. Isso dá pra falar em bilhões de células? Exatamente. Ou milhões, sei lá, bilhões? Gerson, e tu fez uma colocação muito interessante antes, né? A relação do câncer, né? Imagina só, o número de replicação celular que a gente tem no corpo todo e o nível de agente agredindo o corpo humano. A gente não está falando só de radiação, a gente está falando de agrotóxico, alimentação, estilo de vida, fumaça. Então, por aí vai, né? A gente está agredindo o tempo todo essas replicações celulares, né, no corpo humano. E sem tomar os cuidados. Exatamente. E o cabelo, hein? O cabelo também? O cabelo também. O cabelo, na verdade, o folículo piloso, ele é oriundo, ele vem da ideia da pele. E a taxa de replicação é altíssima também, a cada 39 horas. É uma das mais altas do corpo humano. Cada 39 horas já se fecha um ciclo de replicação celular. Do folículo piloso. Puxa! Exatamente. Não quer dizer que ele sai a cada 30 horas, mas ocorre lá embaixo do folículo, uma linha que a gente chama. Linha de Albert, essa replicação celular. Digamos assim, lá dá um pequeno crescimento. Exatamente, alguns milímetros ali já acontece. A quantas horas? A cada 39 horas. 39? Exatamente. Nossa, para chegar um cabelo grande, então... E o homem cresce menos do que a mulher, hein? Não. Existe uma relação hormonal aí que pode alterar, mas teoricamente não existe essa relação. O que acontece, né, é que a gente tem essa cultura de fazer o corte do cabelo, né? Sim. E o crescimento do cabelo ele é sempre cíclico. São 3 fases de crescimento do cabelo. Então a gente perde cabelo sempre, né? Anágena, catágena e telógena. Então, teoricamente, o fio do cabelo vai crescer o mesmo do homem e para a mulher se não tiver nenhuma condição patológica, nenhuma doença. Né? Puxa, agora me surgiu uma curiosidade aqui, sabe? Sou cheio de curiosidade. Se uma mulher durante toda a vida não corta o cabelo, que tamanho pode chegar? Alguém já te fez essa pergunta? Olha, eu não vou saber... Essa teria que botar no outdoor da Univates, né? Eu não vou te saber responder com precisão, mas a gente poderia fazer o cálculo lá dentro da sala de aula, a gente pode fazer o cálculo, porque ele não cresce indefinidamente. Isso porque ele vai chegar na terceira fase, que vai chegar a 1000 dias, e ele vai cair. Ele cai e surge outro. Isso, exatamente. Aí começa uma nova fase anágena de crescimento. Será que eu tenho um defeito? Porque aqui não volto mais. Tem vários aqui que já... Essa é a parte genética. A parte genética. Exatamente. Então eu vou um pouquinho mais. Puxa, eu tenho amigos com a minha idade, né, com as experientes, obviamente, e cabelo farto, isso é uma questão genética. Também. É uma questão muito genética. Explicando assim, em termos mais usuais, né, a gente tem algumas enzimas que protegem a não queda do cabelo. E isso está tudo relacionado à testosterona, né, que chega lá no folículo, se transforma em dihidrotestosterona e estimula o crescimento do folículo. E tem algumas pessoas que geneticamente têm uma alteração na quantidade de uma enzima que atua chama 5-alfa-redutase, que atua justamente sobre esses níveis de hormônio no folículo piloso. Então tem uma relação genética e lá no folículo piloso mesmo de enzimas. Aí, tá. Exatamente. E nós também temos, interessante, nas extremidades dos pés e as mãos, um crescimento... que são as unhas, também é alguma coisa relacionada, porque não é pele, mas ou é pele mais densa? O que é, afinal? A gente chama de anexos cutâneos. Anexos cutâneos. Exatamente. Então aí, mas só que aqui não surge alguma doença maior? Tem. Bom. Tem as unicomicoses, olha só. A professora Giovana sabe muito disso. Nós nem entramos no tema aqui, mas já vamos entrar. Né? A professora Giovana dá uma disciplina, às vezes a gente troca essa disciplina, chama anexos cutâneos, que justamente fala isso. Nós temos a pele e nós temos anexos cutâneos. Os anexos cutâneos são as glândulas, que são as apócrinas e as équinas, o folículo piloso e o aparelho ungueal,
E todos eles, lá na vida uterina, se originam da epiderme. Então, na verdade, pele, cabelo e unha têm a mesma base de constituição, que é a queratina. Essa que é a sacada. Mas existe uma diferença entre pele e cabelo. Eles perdem. E o crescimento da unha, do aparelho ungueal, ele é contínuo o tempo todo. Então, tem que aparar as unhas. Se também não cortar, a gente vê fotos. Zé do Caixão. Assim, aqueles que... Enfim, interessante isso. Bem, lá no primeiro bloco, eu vi que a professora Giovana falou em tipos de pele, é isso? Isso. Em fototipos, você usou a palavra, fototipo, né? Existe uma classificação de Fitzpatrick. Isso. Olha só, Fitzpatrick. É. Que nojo, né? Isso. Que é um professor da Escola de Medicina, de Dermatologia da Escola de Medicina de Harvard. Isso. É isso? Exatamente. Que eu cumpri alguma coisinha, afinal de contas, podia chegar aqui, frente a duas sumidades aqui no tema. Bem, mas há uma classificação de tipos de pele. Podemos entrar nisso, por quê? É importante que nós sabendo dessa classificação, mais cuidados, menos cuidados, que depois nós vamos ver que cuidados, ok? Então, Fitzpatrick, como o senhor falou, foi então um médico e ele desenvolveu essa classificação de pele em relação, e ela é baseada a relação que ela faz é a quantidade de melanina, né? A coloração que a pele fica. Então, existe, desde o fototipo, então ele classificou em fototipos, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o 1 é o mais claro, o 5 mais escuro. Só que tem um porém, como ele não é brasileiro, né? A classificação que ele fez foi... Ele é um americano? Ele é um americano. Tá. Então, foi baseada... Na realidade deles, exatamente. Então, às vezes, quando a gente vai... nós utilizamos, né, Fitzpatrick em função de ser, né, na literatura... Um protocolo validado. É um protocolo validado, exato. Então, a gente utiliza como forma de avaliação, né, de fototipo. E, inclusive, as proteções solares, elas utilizam também essa mesma metodologia. Mas, às vezes, a gente não consegue se encaixar, se enxergar os tipos nossos, no fototipo em função da nossa miscigenação. Então, nós temos a branca. Isso. Quanto mais... Aí ele existe sempre... Se queima e bronzeia. Isso. E sensibilidade ao sol. Isso aí. Como é que... A bem branca, Isso. ela... Sempre queima. Sempre queima, nunca bronzeia. Então, é aquela pessoa que vem e reclama assim, eu vou pro sol, fico vermelha, 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 mas daí aquilo sai e eu não fiquei morena nunca. É em função do fototipo. Do tipo da pele. E muito sensível ao sol. Não tem o que fazer. Essa tem que ser... Cuidar muito. Se cuidar sempre. Sempre. Uhum. Tá. Porque a melanina que o professor João comentou antes... ela é o que nos protege, na verdade, da radiação solar, né? Então, toda vez que a gente se expõe ao sol, ela é estimulada a ser mais produzida. E aí ela forma, então, uma barreira de proteção no DNA celular, né? Para que a gente não tenha esse fotodano tão... né? Digamos assim que o bronzeamento da pele é uma proteção que o corpo está produzindo contra as radiações, contra Perfeito. Então, um pouco de bronzeado não faz mal. Isso. Desde que tomadas precauções. Perfeito. No corpo humano e na vida, sempre a mesma coisa. O termo da fisiologia que a gente usa é homeostasia, que é equilíbrio. Isso então, aí. sempre equilíbrio, né? Não quer dizer que não possa tomar o sol, mas não pode exagerar no sol, tomar na hora correta o sol. Dentro dessa classificação, nós temos também a branca 2. Sempre queima também? Eu posso? Pode. Daí vocês colaboram? Claro. Até para dar. Então, a classificação, você já falou ela, mas... Então, nós temos a branca 1, que a gente já viu, sempre queima, nunca bronzeia, muito sensível ao sol. Nós temos um tipo 2 de branca, que sempre queima, bronzeia muito pouco e sensível ao sol. Não é muito que no outro, mas é sensível. Aí nós temos a morena clara, que queima moderadamente, bronzeia moderadamente, e a sensibilidade normal ao sol. Sensibilidade normal ao sol? Não saberia dizer o que é isso. Qual é anormal e anormal? Normal é aquela pessoa que vai
vai para o sol sem proteção, mas ela não chega a sentir muitos efeitos da radiação. Ela sente um pouco menos do que o fototipo 1, do que a pessoa muito clarinha. A pessoa muito clara, ela fica um pouquinho exposta ao sol e já sente demais. Ok. Aí nós temos nós falamos branca, branca 2, morena clara, que a gente já viu, e temos a morena moderada, que ela queima pouco, sempre bronzeia e sensibilidade normal ao sol. Essa deve ser a pele desejada de todos, não sei, imagina. Todo mundo gostaria, é verdade. Temos a morena escura, Isso. que queima raramente, sempre bronzeia, pouco sensível ao sol. Isso. São as 5 classificações que ele... 5 classificações. A morena escura seria a pele negra. Que ele sugere. Isso, pele negra. Tá. Que queima. Bem, queima e bronzeia. Queima e bronzeia. A diferença entre queimar e bronzear. Dá pra... É uma pele que queima, uma não queima. Outra bronzeia, outra não bronzeia. Tá, queimar e bronzear. Qual é a diferença? Queimar, fiz aquela lesão terrível. Lesão. Vai ter hiperemia, vai ter sinal... Hiperemia é vermelhidão, vai ter sinal inflamatório. É aquele sol que a pessoa toma e vai para casa e tem que ligar... Vai na praia e tem que ligar o ventilador, colocar... Tá quente, não dá para encostar. Então ela queimou. Dói. Né? Queimou. Gerou uma inflamação, exatamente. A gente leva umas queimadas terríveis. Exatamente. Inclusive pode ter queimado de 1º, 2º grau, dependendo do nível de exposição. Uma outra coisa importante de comentar é que essa classificação ela foi feita lá em 1960, se eu não me engano. Claro. Então, esse não queima, hoje ele não cabe mais muito, porque com esses índices de radiação que nós estamos falando, na verdade, mesmo um moreno, né, moreno claro, digamos, raramente queima. Se ele se expuser ao sol por um período maior, vai queimar. Bem, nós já vimos tipos de pele. E no próximo bloco nós vamos ver os cuidados com ela. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema verão e cuidados com a pele. Contamos com as presenças dos professores Giovana Sinigaglia e João Tassinari, ambos aqui da Univates. Bem, esse é o nosso último bloco e nós já vimos tipo de pele, nós aprofundamos o tema da questão do câncer, super importante, afinal de contas, nós temos que nos cuidar, porque é gravíssimo. Com certeza. Bem, e que cuidados então? Que cuidados temos que ter para evitar tudo isso que a gente viu aí nos blocos anteriores? Fica à vontade. Ótimo, os dois querem falar melhor ainda. Vamos lá. Giovana, por favor. Os dois são professores, claro, né? O professor não gosta ótimo. de falar. Enfim, o primeiro cuidado essencial, que eu creio que o professor João também ia falar, é protetor solar. O protetor solar tem que estar do lado da escova de dente. Eu brinco com os alunos, pacientes, né? Tem que estar... acordou, escova o dente, passa o protetor. Como, né, hábito. Ele tem que adquirir o hábito, né, do protetor solar. E como eu falava antes, não só no verão. É que no verão a gente lembra, né? Mas sempre, né? Pessoas que trabalham na rua, por exemplo, um carteiro, estes já têm incorporado isso, né? Como um EPI, né? Como um EPI. Isso como aí. EPI. Então já é dado para eles, já é fornecido. Isso. Equipamento de proteção aqui já é fornecido. Exatamente. Okay. Enfim, exatamente para essa exposição maior, né? Posso complementar, professor Giovana? O importante é o seguinte, né? E o protetor solar, às vezes, as pessoas não usam porque dizem, fica muito engordurado, e dão desculpas para não usar o protetor solar. Existem vários veículos hoje com protetor solar. Então é legal ir procurar um profissional da saúde que trabalhe com isso e ele vai indicar qual é o protetor solar correto, se tiver dúvida. Ele pode ser em forma de gel, ele pode ser em forma de creme, o creme pode ser mais oleoso ou não. Se a pessoa tem acne, é um problema também. Então, às vezes falta essa informação. A gente também quem é da universidade, a gente está à disposição ali no prédio 16. Vai ali no laboratório, conversa conosco. O professor Giovana sabe um monte sobre isso. Indicar o protetor solar pro fototipo é importante. E hoje, com o veículo certo, para ver se a tua pele é oleosa, mista, seca, tem um protetor correto,
um protetor solar correto para cada tipo de pele. E ainda FPS é importante, saber qual é o FPS e o PPD. Passo a palavra. O FPS, fator de proteção solar. Isso. Exatamente. Ele vai provavelmente de 1 a 60, eu já vi. De 2 a... De 2? De 2, É 2, tá. Começa com 2. 2 a 60, eu já vi pelo menos 60. Tá. Vai. Pois bem, fator de proteção. Aí, Isso. professora? Fator de proteção solar, então, ele é contra o raio UVB. UVB, não o A. Não o A. E o A tem proteção? Hoje sim. Então, né, há algum tempo atrás, se ignorava essa questão do UVA. Então, vinham nos rótulos, as pessoas devem lembrar, né? Só FPS, 2, 8, 20, 30, 25, 30, enfim. Hoje é obrigatório, né, que exista a proteção contra o UVA, que é o que o professor João falou, PPD. A sigla é Permanent Pigment Darkening, que é a forma como ele é avaliado, né? Como a radiação UVA é avaliada. Então, é importante que o FPS a gente fala no mínimo 30. No mínimo. No mínimo 30. E o PPD tem que ser no mínimo 1/3 do FPS. Então, o PPD teria que ser no mínimo 10, né? 10. A gente fala em 12. E quanto maior, melhor a proteção contra o UVA. Exatamente. Mas esse 30 que você está se referindo, por exemplo, se eu vou no meu dia a dia sair, se eu vou pro rio, pra piscina, eu vou pro mar, é o 30? Não tem uns cuidados? Pode ser mais, né? Pode ser mais. Se a pele for de um fototipo mais baixo, a tua fotoproteção tem que ser maior. Se ela for de um fototipo mais alto, o 30 pode ser suficiente. Ou seja, quanto mais branca a pele, maior o fator de proteção. E o PPD também, não E vamos o esquecer. PPD. Exatamente. Para mim é novo. Exatamente. Isso vem nos rótulos dos produtos? Agora é sim. obrigatório. É obrigatório. Isso vinha nos melhores produtos, já vinha. Já ok? vinha. E nos Estados Unidos, se eu não me engano, já era lei. É. E aí no Brasil já estava emplacando e esse ano, se eu não estou enganado, esse ano todas as fábricas... Tem que indicar. Tem que indicar. Tem que indicar. Muita gente compra óculos de sol e não cuida o fator de proteção UVA e UVB. Super importante ou não? Super importante, com certeza. Porque aqui é mais frágil a retina dos olhos do que a nossa pele. Perfeito. Então, alguém que está nos vendo, ouvindo, vão comprar um óculos de proteção solar, um óculos de sol, cuidam muito desse detalhe. Você pode ficar cego até. Não digo cego, estou exagerando, que eu não sou especialista. Mas, obviamente, isso é super importante. E as pessoas acham que estão comprando alguma coisa, às vezes o barato custa muito caro. Exato. Isso vale para proteção solar também. Vale. Né? A gente vai pensar, vou comprar um protetor mais barato, mas sempre lembra que tu está protegendo a tua saúde. Eu faço uma analogia com o carro, né? Homens gostam de carro, então às vezes funciona assim. Coloca qualquer gasolina no teu carro? Geralmente não. Mas por que na pele tu coloca qualquer coisa? Aí está. É que a pele é menos importante que o carro. Pô, quem pensa assim... Não dá, né? Não. Troca a cada 4 semanas. Isso é importante. Deixa eu... Não, olha só, troca a cada 4 semanas, mas a camada lá, a basal lá, o início dela, ela se perpetua, que dá origem às outras linhagens celulares. Então não faço analogia que eu troco de pele a cada 4 semanas eu posso agredir a minha pele. Não é assim, não né? É assim. Sabe, eu estive vendo alguma coisa antes do programa que até os 20 anos de idade, isso é interessante vocês citarem, até para me esclarecer, o sol que a gente vai recebendo ao longo da vida, ele vai se acumulando no corpo. Verdade. Ele não é, eu vou sair, agora vou para a sombra, ou não vou pegar sol por um ano, volta a estaca zero. Não. Ele fica, é isso? Como funciona? O fotodano... O fotodano, isso? Fotodano, né? Que ele é cumulativo. Isso. Né? Então, essa radiação, ela vai... Tu disseste antes, no bloco anterior, né? Ele causa oxidação, né? Então, vai causar dano. As células vão reparando,
Mas ele é cumulativo, a gente não perde nunca. Não perde, tanto tá que a ali, gente vai envelhecendo e vai tendo mais manchas, não menos. Né? Se o professor João quiser complementar. Outro detalhe, uma pergunta para vocês. Quanto mais exposição ao sol, que as pessoas que vão para a praia e se deitam lá, se torram, mesmo com protetor, isso causa um envelhecimento precoce da pele? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque quando ocorre a radiação solar, o aquecimento aumenta a replicação de células. E no momento que aumenta a replicação dessas células, as células ela tem um tempo de vida útil, né? A gente vai viver, né? O tecido ele vai se replicar até um tempo. Então, se ocorrer essa radiação solar, a primeira coisa é aumentar a replicação. A segunda coisa importante é o estresse oxidativo. Isso vai gerar radicais livres. Estresse oxidativo. Exatamente. Vamos traduzir o que é esse monstro. Estresse oxidativo, o que é isso? É o exagero ao sol, é isso, não? É a reação química da incidência da radiação. Sem proteção ou com proteção também vai acontecer. Vai acontecer. Ou seja, incidência, vai estressando aí a minha pele, vai fragilizando as minhas defesas. E crianças, a partir de que idade? Nós temos que proteger desde sempre. Mais ainda. Você tem menos proteção? Mais ainda. Menos proteção. E agora vem o verão, há uma cicatriz, eu fiz um trabalho a laser, E aí, o que tem que ser feito? Aí, esse não é o momento de agredir a pele. Não é. Agora tem que... Não é o momento. Agora encerra, Essa é a hora de proteger mais ainda. Né? Então, por exemplo, teve que fazer um procedimento cirúrgico. Certo. A sugestão, não deixe essa cicatriz exposta, porque a pele ela é a barreira de proteção do corpo. E se essa barreira está aberta, vai aumentar o nível de lesão tecidual já na camada mais interna ainda da pele. Ela vai ser, quanto mais incidência do sol nas camadas inferiores da pele, maior a chance de desenvolver um câncer ou de ferir a pele. Perfeito. Isso é tranquilo. Exatamente. E ainda a gente faz analogia. A pessoa fez um peeling, retirou, né, o extrato córneo da pele. Dependendo do nível do peeling, mais ainda. E aí não pode ficar exposto ao sol, justamente pelo que tu falou, Gerson. A incidência vai ser mais profunda e o dano vai ser maior. Pois bem, a gente viu que os raios UV, as nuvens, a chuva, não importa. Ele ultrapassa e vai nos queimar mesmo na sombra. No caso, um dia nublado, ok? E quanto às roupas? Existe roupa que nos protege 100% desses raios? Existe. Mas daí são especiais. Mas as nossas do dia a dia? O nylon, por exemplo. Não tenho conhecimento específico sobre o nylon, mas eu sei que existe essas roupas de montanhismo, elas são específicas. Há pouco tempo a gente foi viajar, estava na altitude, tem algumas marcas aí que dá para se procurar, a indústria testa hoje já tem uma tecnologia que bloqueia 100% qualquer tipo de radiação e ainda facilita a perspiração. Né? Só para talvez colaborar assim, eu andei vendo alguma coisa no Brasil de Dermatologia, Sociedade Brasileira. Sociedade. Diz aqui, sei. É uma fonte confiável. É uma fonte confiável. Então vamos, diz que nylon em torno de 30% só protege e o algodão 90%. Então é importante as pessoas se protegerem disso. Porque parte. Isso tem a ver com a trama, né? A trama mais unida, menos unida, enfim, vai deixar a luz passar mais ou menos. E sim, hoje, como o professor João estava falando, já tem mais essa tecnologia de proteção, inclusive para pessoas que realmente não podem mais se expor tanto, já tiveram um histórico de câncer, não tem essa... Bom, um paciente que foi queimado, né? Nós temos pacientes também. aqui... Isso, você me falou antes fora do programa, achei muito interessante, que pena que eu não sei se nós vamos ter tempo. Por exemplo, os pacientes que a gente tem aqui na clínica de fisioterapia e depois mais tarde na estética, a gente reabilita pacientes queimados ou grandes queimados. Né? E aí o tegumento, a pele já vai estar mais exposta. Então esses pacientes eles vão ter que fazer uso para o resto da vida sempre. E aí já adquirem, a gente já indica essas roupas especiais, né? Que fazem um bloqueio fortíssimo da radiação. Bem, a gente viu aqui, foi muito legal o programa com vocês, olha, muito obrigado pela presença. A gente enfatizou a questão do câncer, porque é terrível. Nós vivemos numa parte do planeta onde que a exposição aos raios danosos, à pele, são maiores do que em outros locais do planeta.
Nós já somos mais de pele branca aqui no sul, então a gente deu uma amedrontada, mas com razão. Vocês com muito conhecimento nos demonstraram isso, ok? A gente viu os tipos de pele, os cuidados, eu acho que mais ou menos está esclarecido. Obviamente que não esgotamos o tema, mas infelizmente chegamos ao final do programa de hoje. Quem sabe no futuro reproduzimos um outro para até aprofundar essa questão que você acabou de levantar no final. Bem, o programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. E quero lembrar que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Também